Bom, vamos retomar aqui nossas aulas. Essa aqui é a segunda aula, o segundo setup, né? O primeiro a gente viu o setup de reversão de tendência e agora a gente vai ver o primeiro dos dois setups de continuação da tendência. Então é mais ou menos assim, você vai chegar no mercado focado em operar as reversões, que na minha opinião são os trades mais lucrativos. Mas aí vai acontecer o seguinte, que olhando para uma reversão, você vai acabar entendendo que na verdade a tendência ainda é forte o suficiente para continuar. E você precisa ter uma forma de operar a favor da tendência, para que senão você vai ficar focado só na reversão e aí você vai acabar talvez vendo reversão onde que não tem, né? E as reversões é o que é menos provável que aconteça, né? O mais provável é que o mercado continue andando na direção da tendência, mas ainda assim é muito importante que a gente saiba entender realmente quando que uma tendência tende a virar para que a gente seja seguro de operar essas reversões, que, como eu disse, são os três mais lucrativos, tá? Então, esse setup aqui é o setup de falha de reversão. É justamente quando a gente vê um pivô falhando para virar a tendência, né? A gente já viu que as tendências vão reverter com, às vezes, com um pivô, né, de baixa ou de alta, e aí, às vezes, esse pivô ele vai falhar, né? E existe alguns contextos onde é mais provável que esses pivôs vão falhar. O mercado já vai estar bilateral, né, nessa altura, quando a gente fizer esse tipo de operação aqui. E aí a gente vai fazer operações de swing ou de scalp. A operação de swing é quando, por exemplo, eu tenho. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando eu tenho, por exemplo, olha, tem uma tendência aqui de alta, né? Tem a tendência de alta e aí a tendência vira. Aí vamos supor, eu vou vender aqui. O que seria um trade de swing? É quando eu estou buscando um desses fundos anteriores aqui, ó. Swing é movimento, né? Então eu estou buscando esses pontos aqui como alvo, né? Durante a tendência de baixa, tá? Isso que seria um trade de swing. Um trade de scalp seria diferente, por exemplo, ó, eu estou aqui, o mercado está em tendência de alta. Então, por exemplo, eu compro aqui com stop aqui. Aí eu vou medir o tamanho do risco. Esse aqui é o tamanho do meu risco. E vou pegar o mesmo tamanho para cima, tá? Um para um. É, Geralmente é assim que a gente faz. O scalp geralmente é um trade um para um que vai durar aí em média 5 barras ou algum pouco mais de barra, tá? Mas não é um trade de swing, né? Outro tipo de trade de swing seria o mesmo caso eu comprar aqui, né, e manter esse trade, por exemplo, faz de conta que tem uma resistência aqui. Aí meu objetivo é manter esse trade e só subindo a ordem de stop, né? E aonde que o mercado virar e me tirar, é lá que eu vou sair, né? Por exemplo, virou aqui, aí vai acionar minha ordem de stop, eu vou zerar com esse lucro todo aqui, tá? Então, swings são trades mais longos, scalp trades mais curtos, tá bom? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Vamos seguir aqui. Então, o que acontece, ó? A gente a gente está falando de falha de pivô, né? Então já viu que pivô é aquela estrutura que é quando o mercado muda a estrutura, né? Ela tinha topos e fundos mais baixos, aí vira topos e fundos mais altos. A gente também viu que a maioria das tentativas de reversão elas vão falhar, né? E aí esse que é o setup que a gente vai ver ele acontecendo todos os dias. Qualquer mercado que você for, todo dia você vai ver isso aqui acontecendo. Seja aí gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos, gráfico de tick. E quem opera swing trade vai ver isso aqui toda semana, todo mês acontecendo nos gráficos maiores. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma estrutura, né, de um mercado em queda, topos e fundos descendentes, então isso significa uma tendência de alta. E aí o mercado vai e ele tenta mudar, ou seja, se ele fizesse isso aqui, ó, e continuasse deixando os fundos mais altos, a tendência virou, correto? Só que não é isso que a gente viu acontecendo, tá? Aqui, ó, na verdade aqui é um fundo triplo, né? Mas enfim, quando a gente tem um fundo duplo ou triplo, isso aqui também acaba contando como se fosse um pivô, tá? Aí, ó, o mercado foi lá, foi uma vez, voltou, foi uma segunda vez, e aí a gente começa a ver força dos vendedores de novo, ó, defendendo essa área. Porque isso aqui é um ponto crítico, tá? É um ponto onde que a estrutura do gráfico vai mudar e os traders que estão mais afoitos aí para operar comprado nessa tendência de baixa, eles vão tentar empurrar o mercado para cima de tudo quanto é jeito. Então aqui é um ponto crítico.
Só que aí lembra que eu falei que tem contexto onde que é mais provável que vá falhar esses pivôs. Então, por exemplo, ó, eu olho aqui para trás e eu vejo que aqui tinha um topo, ó, que querendo ou não é uma pequena resistência. Aqui também tinha ó, uma pequena resistência. Aqui tinha essa linha de tendência de baixa. Então, sempre que a gente vê um possível pivô, isso aqui é um possível pivô, e que ele está próximo de muita coisa, né? Está próximo de uma linha de tendência de baixa, está próximo de um topo, de dois topos anteriores, aí é mais provável que falha. Mas tem outras coisas também, por exemplo, ó, o mercado está há muito tempo aqui trabalhando abaixo da média, ó, sem conseguir ficar acima, né? É que é a primeira vez que vai para fazer um pivô, né? Não tem uma tentativa anterior de fazer um pivô, né? Aqui até parece, mas não é, porque fez uma mínima bem abaixo aqui, né, dessa mínima anterior. Então aqui é uma correção que renovou essa máxima, não rompeu, mas renovou. Não conta como se fosse um pivô. Aqui sim, né? Aqui teria o risco de mudar a estrutura do mercado, mas é a primeira vez, está muito próximo de muitas coisas. Então aqui é mais provável que falha. E aí você tem que estar de olho em quê? De ver força do vendedor aqui, ó. E aí é bom você colocar essa média móvel no gráfico, de 20 períodos, a média exponencial, porque quando a gente tem uma barra, a gente já tem o contexto, a gente já tem o setup, né? O contexto é uma tendência de queda, o setup é uma falha de pivô, e aqui a gente tem uma barra forte fechando abaixo da média, né? Você poderia entrar um tique abaixo dessa barra, ou na próxima barra que fechasse aqui, já poderia enviar a sua ordem, tá? Aí continuando aqui nessa tendência, a gente vê acontecendo de novo lá embaixo. Ó. A gente tem essa alta até aqui, é uma tentativa de avançar aqui para a tendência. Aí o mercado vem aqui de novo revisitar o que? É um possível pivô. Isso aqui é uma tentativa do mercado de virar essa tendência. E aí o mercado não consegue prosperar aqui para cima, não fecha, até fechou uma barra, né? A gente vê que não fecha a segunda, a terceira, a quarta, embora esteja tentando, não está conseguindo. E aí a gente vê alguns sinais de força dos vendedores por aqui, ó. Aqui essa barra também. Depois revisitou aqui, deixou esse topo duplo, ó. Poderia entrar nessa região aqui também, tá bom? Então é disso que trata esse setup de falha de pivô. Vamos ver outro exemplo aqui na tendência de alta. E aí eu coloquei algumas observações, né? Cuidado para não confundir uma correção profunda com uma nova tendência na direção oposta. Aí é que a gente olha o contexto. Então, o que a gente tem aqui? Olha, a gente tem um canal, né? A gente vê que tem um canal comandando o mercado. Existe, de fato, uma tendência aqui. Tá? E o mercado, vez ou outra, ele vai tentar virar essa tendência. E nem sempre ele vai ser bem sucedido, mas vai tentar. Então, a gente vê aqui, olha, uma queda, né? O mercado caiu aqui até um pouco abaixo da média, tentou voltar e virou de novo para baixo. Isso aqui é o que? Uma tentativa de criar um pivô, de criar uma estrutura de queda. E aí você olha para trás e vê, bom, o mercado está forte para cima, né? Talvez está longe de resistência, tem mais alvos para cima, né? Mais resistências para cima. E aí você vai ver que é menos provável que aconteça, que dê certo. E aí você traça uma linha aqui, você vê que tem uma linha aqui próximo, enfim. Até que fundo anterior estava um pouco longe, né? Se a gente olhar esse fundo aqui, esse mais abaixo. Mas tinha uma linha de tendência passando por aqui, tá? Então você já começa a ver assim, ó, tá um pouco difícil. E aí você vê confirmação de força compradora nessa área aqui, ó, defender nessa região. É onde que você vai entrar. Eu poderia comprar aqui com o stop aqui abaixo para sair aqui em cima, pegar um para um, tá? É um trade típico aí que a gente faz. Aí continuando a tendência. O mercado vem, rompe a linha de tendência de alta, né? Só que aqui existe um pivô, existe, ó. Olha aqui, ó. Aqui existe um pequeno pivô, rompeu com um candle forte. Aí você já sabe qual que é o setup para você operar a reversão. Então, de repente aqui você poderia vender, ó, nessas barras aqui. Tá? Só que aí, para você vender aqui, você olha e vê que tem uma linha de tendência, né? Aí você fica meio desconfiado, né? E aí a gente tem essa continuidade aqui para baixo, por isso que é importante eu vou fazer uma aula sobre isso, né? A gente contar, não contar para ficar numerando, a gente saber o que é uma perna de tendência e o que é uma perna de correção. Vai ser bastante útil para a gente entender se, olha,
isso aqui, essa estrutura toda é uma nova tendência, uma tendência de baixa ou é uma correção da tendência anterior, tá? Mas enfim, não vamos preocupar com isso agora. A questão aqui é, eu olho para a estrutura do mercado, eu vejo que tem um canal. Sempre que o mercado rompe um canal, ele vai tentar voltar para dentro dele em algum momento, tá? E essa tentativa ela é visível, né? Ela vem após um rompimento disso aqui, olha, dessa estrutura. O mercado sai de debaixo dessa linha imaginária que tem aqui, né? E vai acima. Nesse caso aqui ele foi bem além, né? Mas isso sempre, o mercado sempre tenta revisitar essas máximas. E aí a gente vê que o mercado vai lá embaixo, né? Tem fundos aqui, olha, tem, né, que são alvos aqui para quem vendeu. E aí o mercado vira para cima com força de novo, ó, barra forte, fechando acima da média, retomando a tendência. A gente poderia comprar por aqui ou aqui com stop aqui abaixo. Dessa vez com um alvo mais longo, né, para sair aqui em cima, porque ele realmente estava longe do topo. Então a gente sempre tenta otimizar, tá bom? Vamos ver um próximo exemplo aqui. Tendência de baixa de novo. É sempre bom, né, a gente se atentar a essa observação. Se a tendência falhou para virar, significa que o mercado ainda está vendido. Ou seja, a maioria dos traders ainda está com posição vendida, não está fechando essa posição a ponto do mercado subir, né? Então a gente vê, olha, que o mercado já vai numa tendência forte para baixo, tá? Percebe que todas as barras até aqui embaixo estão predominantemente abaixo da média. Então a primeira vez que o mercado começa a trabalhar acima da média, geralmente é só uma correção. Não está virando a tendência ainda. Tá, e aí a gente vê aqui uma perna de tendência, uma perna grande, forte de tendência. O mercado vem aqui abaixo. Para quem tiver dúvida aí se o pivô, né, se isso aqui não era um fundo, ou se isso aqui não era um fundo, ou aqui, na aula sobre tendência, a gente vai entender melhor como que a gente considera o que são topos e fundos de uma tendência. Mas para mim, na minha leitura, que eu estou ensinando vocês, aqui seria um possível pivô de alta. Só que, de novo, olha, está muito próximo de topo, ó. Topo aqui em cima. É a primeira vez que o mercado, né, depois de muitas barras, é a primeira vez que o mercado consegue trabalhar acima da média. E sempre lembra disso, ó, toda vez que a gente vê uma tendência forte e aparentemente o mercado está tentando virar essa tendência, ou melhor, aparentemente ele está sendo bem sucedido em virar essa tendência, normalmente ele faz uma tentativa ainda de voltar aqui para baixo, tá? Às vezes ele vai falhar, vai parar aqui por aqui, ou vai falhar mais próximo aqui do fundo, ou vai falhar um pouquinho abaixo do fundo, antes dele realmente voltar a ser uma tendência na direção oposta, tá? Mas a primeira vez, como isso aqui, geralmente é só uma correção. E aí o mercado falha aqui em cima e a gente vê força dos vendedores, ó. Mas percebe que não tem barra fechando abaixo da média? Aí o mercado volta lá de novo, ó, mais força vendedora. Agora sim tem barras fechando abaixo da média, tá? Então a gente poderia vender aqui em várias dessas barras fortes aqui, a gente poderia abrir a nossa venda buscando esse alvo aqui embaixo, tá? Que é a continuação da tendência, ou você poderia sair aqui no meio com 1 para 1, né? 2 para 1, enfim. Mais um exemplo, agora na tendência de alta, ó, também uma tendência muito forte até aqui, percebe? Ó? Olha como que veio forte, ó, todas as barras acima da média, né? Então, isso é difícil de reverter isso de cara. Às vezes o mercado faz igual fez aqui, ó, fica bem lateral. Mas vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Ó. Aqui eu posso falar que eu tenho um pivô, um possível pivô, o mercado está tentando romper esse pivô. Sim, mas aí você traça uma linha reta aqui e fala, bom, aonde que está esse possível pivô? Olha, numa linha de tendência de alta, é a primeira vez que o mercado está de fato fazendo um pivô. E geralmente isso falha, isso não dá certo na primeira vez, na maioria das vezes. E aí eu estou esperando o quê? Para comprar, estou considerando isso tudo aqui como uma correção, né? Aí eu chego lá embaixo no fundo, o mercado começa a deixar força compradora. Poderia esperar uma falha de voltar aqui embaixo, né, que foi nesse caso aqui, e entrar por aqui também. E colocar o meu alvo lá em cima, né, na máxima. São trades bem lucrativos esse tipo de trade, tá? E aí eu sempre coloco aqui, né, ó, pivô de baixa perto de um swing anterior. É a primeira vez que vai abaixo da média, depois de muitas barras, né?
e é a primeira vez que rompe um canal. Eu estou vendo que esse canal aqui ele tá segurando o mercado aí para cima, tá? Deixa eu ver se tem mais um exemplo. Tem. Coloquei uma observação: cuidado com pernas longas, elas costumam confundir, né? Fazer parecer que o mercado de fato virou a tendência. Então aqui eu tenho uma tentativa de fazer um pivô aqui, ó. O mercado subiu, deixou esse topo, aí fez que ia voltar para a tendência, mas parou aqui por aqui, voltou e de fato fechou uma barra acima desse topo. Mas olha só, fechou uma barra e o que aconteceu depois, ó? O mercado fechando barras abaixo da média, ó, deixando barra mais forte aqui. Isso aqui já caracteriza uma falha de pivô, tá? E aí eu poderia vender aqui, colocar meu stop aqui em cima e o meu alvo aqui embaixo, tá? Ou mais baixo ainda, dependendo, se estiver longe de um suporte. Ok? Aqui a gente teve um setup de falha de pivô. Aqui de novo, olha, você poderia, na verdade aqui tá mais para a gente chama uma estrutura de bandeira isso aqui, tá? Mas enfim, o conceito é praticamente o mesmo, né? O visual aqui é praticamente o mesmo, ó. A gente tem uma possível tentativa de fazer um pivô aqui, né? E aí uma barra fortíssima, voltando aqui para a tendência. A gente poderia vender abaixo dela também, pelo menos para fazer um scalp, trade 1 para 1. Aí aqui que é interessante, né? Que eu falei lá em cima para a gente tomar cuidado com isso e não se confundir. Olha como que foi forte isso aqui, ó, para cima. Né? De lá de baixo até aqui foi realmente, subiu em linha reta praticamente, né? E aí você pode ficar pensando, a tendência virou. Bom, tem estrutura de topos e fundos maiores, claramente? Não, não tem. Então, é uma correção, tá? E aí o mercado tenta voltar para a tendência, deixa esse fundo e tenta subir aqui em cima. Para quê? Para romper isso aqui e criar uma estrutura de mercado de tendência de alta. Só que ele falha, né? E não era improvável que falhasse, porque olha só, eu tenho um topo duplo nessa região, né? E o mercado parou justamente aqui de novo, deixou mais um topo aqui. Então, as reversões quando acontecem, depois você olha os exemplos da outra aula de setup, o setup de reversão, geralmente eles estão longe desses topos anteriores, dessas linhas de tendência, tá? E aí de novo, falhou, né? Rompeu por uma barra só, mas as próximas duas barras já trouxe o mercado de volta, ó. Aí você poderia vender abaixo dessa barra, abaixo dessa, abaixo dessa, abaixo dessa e por aí vai, sempre buscando a renovação da tendência, renovação dessa mínima aqui no caso. E a gente tem, deixa eu ver, mais um exemplo aqui. Ó, de novo, o mercado predominantemente acima da média móvel, demonstrando muita força nessa tendência de alta. Aí, de novo, ó, primeira vez que trabalhar abaixo, normalmente não vai muito longe, tá? Aí a gente tem aqui uma estrutura de um pequeno canalzinho de baixa. Você poderia falar que aqui seria um pivô abaixo desse fundo ou abaixo desse aqui, mas na contagem de perna você vai ver que não foi. E aí o mercado rompeu, tentou vir para romper abaixo desse fundo, ó, mas não foi bem sucedido, né? Inclusive deixou um fundo mais alto. E aí, ó, barra forte, fechando acima da média, você poderia entrar aqui nessa compra. Bom, aí é isso. De setup por enquanto é esse é o segundo setup. Depois na próxima aula a gente vai ver um outro setup de continuação da tendência, tá bom? Que é o setup de correções profundas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Dê uma revisada, coloque isso em prática, vai para o simulador, vai treinar um pouquinho. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito útil, vai te ajudar demais a entender a estrutura do mercado, como que o mercado funciona, tá bom? Até a próxima.